Bíblia de Estudo LTT, isto é, a Bíblia literal do texto tradicional. Bíblia de Estudo LTT, a Bíblia literal do texto tradicional. Meu nome é Hélio de Menezes Silva, sou o coordenador do projeto da LTT, em que trabalho desde mais ou menos 1998. A ideia original não era a tradução de uma Bíblia tão literal, mas evoluiu a partir de 1998. E a Bíblia, pela graça de Deus, está para ser brevemente, a graça de Deus, brevemente lançada pela BV Books, agora no próximo mês de maio. À medida que evoluía, ela esteve disponível de diversas formas, digitais e escrita. A forma escrita com problemas inerentes a não ter o capital para imprimir 5.000, que é o mínimo número de cópias para se conseguir o papel Bíblia. Então ela era imprimida em pequenas fornadas de cerca de 200 cópias e um processo que tinha que ser um papel comum, não era o papel fino. A Bíblia saía muito pesada, tinha esses problemas e saía cara, e o frete saía muito caro, e eu orava a Deus. Chegou um ponto que eu desisti de imprimir nessas pequenas fornadas, porque ficava caro demais e dava problemas de qualidade. Então eu parei em 2018 ou 2019 e fiquei orando a Deus, que é onipotente, o Deus que é o Deus de amor, ele despertasse uma grande e boa empresa da área gráfica da Bíblia que tivesse interesse. E dou graças a Deus que ele enviou o irmão Cláudio Rodrigues, da BV Books, e a partir de 2019 nós acertamos o negócio. A Covid atrasou, podia ter sido lançado em 2020, mas dou graças a Deus que vai ser lançado agora em maio próximo. E eu rogo a Deus que tenha um duradouro, amplo e profundo, principalmente, impacto entre os crentes sinceros e fiéis de língua portuguesa, os crentes do Brasil, de Portugal, todos os países de língua portuguesa. Agora vamos para a apresentação 1 da LTT. Vamos para a apresentação 1 da LTT. Vamos cuidar do seguinte assunto. O que é mesmo a Bíblia de Estudo LTT? Qual o benefício esperado dela para o salvo, supondo que ele é um salvo estudioso? A resposta é: se a sua Bíblia de estudo, para a sua Bíblia de estudo, você quer a tradução mais rigorosamente literal, fiel e precisa de cada exata palavra que o Espírito Santo ditou à mente dos escritores da Bíblia e os fez escrever. Mas você não pode investir muitos anos aprendendo grego e hebraico com total profundidade. Então, se isso ocorrer, então a LTT pode vir a ser a Bíblia para você, a sua Bíblia para estudo, em casa, ou no seminário, ou preparando aula ou pregação, individualmente ou em uma classe. A LTT é a Bíblia literal do texto tradicional. LTT, L significa literal e TT, o texto tradicional. É a tradução rigorosamente literal e precisa do texto tradicional para o português, onde o texto tradicional é a soma do texto massorético no Velho Testamento em hebraico, que foi perfeitamente preservado em forma manuscrita através de milênios e finalmente impresso por Ben Chaim Bomberg, e a conjugação do texto hebraico do Velho Testamento e o Textus Receptus, o TR, para o Novo Testamento em grego. Ambos perfeitamente preservados em forma manuscrita através de milênios e finalmente impressos por Erasmo
em 1516, 1522, Stefanos, Beza, etc. Então, o TT é a coleção das exatas palavras infalivelmente assopradas por Deus. Inspiração é isso. Deus assoprou cada palavra de Deus para as mentes e os dedos dos escritores por ele usados. E depois Deus providencialmente preservou cada palavra, cada traço de cada letra, cada tio, cada jota, com absoluta perfeição, em uso ininterrupto pelos crentes de todas as igrejas fiéis. Isso exclui os católicos, é claro. As igrejas perseguidas. Sendo a única base de todas as traduções usadas por todos os batistas e reformados em todas as línguas e nações, desde a Bíblia de Lutero em 1522 e Tyndale em 1525, até que recentemente, bem recentemente, surgiram Bíblias corrompidas, traduzidas a partir do texto crítico, TC. Então, repare, foi a única Bíblia usada por todos os crentes, e só são crentes aqueles na tradição, na linha batista ou reformada, não nas linhas das seitas, não na linha do catolicismo, mas todas as igrejas batistas e reformadas, entre 1522, 1523, 1524, 1525, até 1881, não tinham nem rival, nem alternativa, ou bom ou ruim. Todas as Bíblias eram feitas a partir do texto tradicional, era o único que era usado em todos os idiomas, em todas as igrejas, em todas as denominações, em todos os locais, em todos os países. Então, isso somente foi contraposto em 1881 na Inglaterra e nos países de língua inglesa. E no Brasil só começou a vingar a Bíblia do TT em 1950, na década de 1950 e mais acentuadamente a partir da década de 1960. Viu? Então, este é o texto tradicional. Finalmente, ler a LTT é o mais próximo possível, em português, de ler o que Deus fez ser escrito e preservado no hebraico e grego do texto tradicional. Repetindo, ler a LTT é o mais próximo possível, em português, de você ler o que Deus fez ser escrito e preservado no hebraico e no grego do texto tradicional. Se houver glória, é somente de Deus. Reconheço muito bem que somos todos servos inúteis. Mas aos meus 78 anos de idade, sendo 48 anos de crente que procura, se esforça, amar e estudar a palavra ao máximo, e examinando bem a situação do Evangelho no mundo, no Brasil, em Portugal, etc., sinceramente estou convicto de que, e oro que, quem diária e atentamente lê e meditar toda a LTT, poderá ganhar um maior entendimento de doutrinas e de importantes detalhes bíblicos e teológicos, possivelmente mais do que iria aprender junto a alguns seminários, junto a muitos livros, junto a muitos professores de teologia. Deus lhe abençoe, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus.